Boa tarde, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live, a live de hoje. Eu vou falar sobre 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 1, né? E outro dia eu estava lendo a live, eu estava lendo a Bíblia, né, que sempre eu vou ler a palavra, sempre vou pesquisar, sempre vou estudar a palavra, muitos dias antes de eu falar aqui com vocês, que eu fico muito nervosa. Mas outro dia eu estava pedindo uma palavra do Senhor e Ele me deu essa, né? E eu vou falar um pouco de 2 Coríntios e logo depois eu vou falar um pouco sobre a onipresença, a onisciência de Deus, né? E a onipotência. A todos vocês uma boa noite, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, a casa de vocês, os familiares de vocês, que o Senhor libere cura, perdão, união no coração de cada um de vocês, porque nós precisamos dos dons do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo, né? Para que possamos passar por tudo isso. Sei que não é um momento fácil, está tudo fechado, né? Muitas pessoas não estão trabalhando, muita gente, eu vejo muita gente mandando mensagem para mim. Tem pessoas que mandam mensagem, né, para mim, pedindo oração porque estão com síndrome do pânico, estão com muita tristeza, uns estão com ansiedade, tá com o emocional abalado, né? E não é para menos, né? Qual é o ser humano que não vai se abalar com essa situação? Mesmo a gente estando na presença do Senhor, nós ainda nos abalamos. Mas nós passamos pelo vale e Deus permite que nós passemos, mas Ele está sempre conosco e Ele sempre nos reconforta, Ele sempre nos consola, né? Ele sempre tem uma palavra de alívio para a gente no nosso coração, na nossa mente. Se nós nos alimentarmos das coisas boas que Deus tem para a gente, que são das suas promessas, da sua palavra, né? Do seu testemunho, que é o testemunho do seu Filho Jesus Cristo, né? Então hoje eu vou ler o primeiro capítulo de 2 né? Ou 2 Coríntios, perdão, capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século, que ele está falando aqui, o Deus desse século é Satanás, tá, gente? Cegou os seus entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, a gente deve rejeitar as coisas ocultas, né? Que está acontecendo no mundo. O mundo se encheu da corrupção, se encheu da avareza, se encheu do amor ao dinheiro, né? Muitos acordos em portas fechadas, acordos ilícitos, esquemas ilícitos, né? Muitos governantes, muitos vereadores, prefeitos, presidentes, muitos políticos, muitas pessoas envolvidas com esquemas ilícitos que corrompem o homem, né? E que, consequentemente, isso tem uma consequência na sociedade, né? Isso vem uma consequência na saúde, na educação do povo, né? No saneamento básico. Por quê? Porque há desvios de verba, né? E Deus não se agrada disso. Então Deus tem falado muito no meu coração, né? Que essas coisas são vergonhosas aos olhos de Deus. Nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não adulterar da palavra dele, né? Nós devemos falar e orar a todos e jejuar, né? Não só pelo nosso pecado, mas pelo pecado também da nação, né? Porque ela se tornou corrupta aos olhos de Deus, né? O homem cresceu em avareza, ao invés de crescer em sabedoria divina, cresceu em avareza, cresceu em amor ao poder, cresceu em amor a si próprio, né? Que as pessoas elas só querem se dar bem
né, em cima do outro, não importa se o outro está perdendo a vida, não importa se o outro está no hospital, se o outro está sofrendo, se o outro perdeu um ente querido. Muitas pessoas só querem se dar bem. A gente assiste no jornal muitas pessoas querendo se dar bem em cima dessa situação que está acontecendo aqui no Amazonas, né? Eu vi uma reportagem sobre 2 rapazes que pintaram, né, um extintor de incêndio como se fosse cilindro de oxigênio, e estavam vendendo. Então, para vocês verem como é que a corrupção está instalada no mundo, né? Não está só nos políticos, a corrupção também está na nossa sociedade, nos cidadãos que se dizem de bem, né? Porque eles se encontram em situações desesperadoras e aí não buscam a Deus e começam a sucumbir ao pecado, sucumbir ao desespero. E aí vão roubar, né? Vão enganar, vão defraudar, vão corromper a si mesmo. E Deus está muito triste com essa situação. Então eu peço que vocês jejuem, que vocês orem pela nossa nação, porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós oremos, que nós jejuemos, que nós meditemos em sua palavra. E é isso que Deus tem falado muito conosco, né? Porque esse pecado que se instalou na nação, no mundo inteiro, não digo só na nação brasileira, mas eu digo no mundo inteiro, ela é vergonhosa diante de Deus, né? E diante de alguns homens também, porque eu não estou generalizando aqui, não existe só pessoas desonestas, também existe muitas pessoas honestas. Graças a Deus ainda existe muita gente boa, muita gente de fé, muita gente que não se corrompe por coisa alguma, muita gente que não vende os seus princípios, né? Que não colocam seus princípios à venda, né? Então, eu peço que vocês orem, nós devemos pedir perdão, mesmo que a gente não cometa esses pecados, né, que eu citei aqui para vocês, que ninguém é santo também, mas nós devemos pedir perdão diante de Deus, nós devemos jejuar pela nação, pelos nossos governantes, orar por eles, né, porque é o que Deus quer. Ele fala lá em 2 Crônicas, né, se você se ajoelhar, se você orar ao Pai, se você pedir de todo o coração, Ele sarará a sua terra, né? Então, eu peço que vocês venham jejuar, interceder por todos nós, para que Deus veja nos nossos corações e ouça nossas petições, ouça nossas orações, para que a nossa nação seja curada, o nosso povo, não só o povo brasileiro também, gente, mas orar pelo mundo, porque o mundo está perverso demais. As pessoas só querem saber de se darem bem, elas não estão nem aí para os outros, né? Não são todas, eu repito de novo, não são todas, mas a maioria sim. Então a gente tem que orar muito, tem que se arrepender diante de Deus, mesmo que o pecado não venha de nós. Mas faz parte, porque nós estamos nesse mundo, então a gente tem que ajudar, tem que interceder pela nação, tem que se arrepender, né? Para que Deus venha curar a nossa nação, tá bom? É o meu pedido de hoje para vocês. Eu peço que vocês continuem lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Vocês leiam o capítulo inteiro, que vocês vão entender do que eu estou falando. Porque aqui no capítulo 4, versículo 2, ele fala: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Deus se envergonha de todas as coisas que nós ocultamos. Porque se nós ocultamos diante dos homens, que dirá diante de Deus, né? Se ocultamos diante dos homens, é porque isso se torna vergonhoso fazer em portas abertas, né? Então, aos olhos de Deus, provavelmente isso é vergonhoso. Se você fez algo que você se envergonha, peça perdão ao Senhor, né? Se reconcilie com Ele, leia a palavra dEle, fique na presença de Deus, se alimente de coisas boas. Se você está com depressão, se você está com síndrome do pânico, se você está com abalo emocional, evite de assistir muitos jornais para que você não venha se abalar ainda mais. É claro que nós precisamos nos orientar através das notícias, mas eu creio que com uma mente perturbada, você não vai conseguir equilibrar suas emoções. Então é necessário que você se desligue um pouco, vá orar a Deus, ajoelhe a Deus, peça a Deus discernimento, sabedoria, peça socorro de Deus, leia a palavra, porque na palavra de Deus tem muitas promessas que Deus com certeza vai cumprir na sua vida, porque na minha vida Ele tem cumprido muitas promessas. Tudo que o Senhor me prometeu, Ele cumpriu. Não há uma coisa sequer que eu tenha pedido a Deus e que Ele não tenha suprido a minha necessidade. Então,
é isso que eu peço para vocês, que vocês leiam o livro de 2 Crônicas, ou 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 2, né? E eu parei para pensar que nos dias de hoje nós estamos afoitos, a gente fica assim meio que triste, a gente fica ansioso, a gente fica em pânico mesmo. É normal porque nós somos carne e osso, né? Só que quando a gente está na presença de Deus, Deus ele nos acalma, ele nos tranquiliza. Porque eu me identifico, não sei vocês, mas eu me identifico muito com Pedro quando eu leio a Bíblia, que eu vejo que Pedro, ele era um homem que ele era um homem que ele queria fazer as coisas por sua própria vontade, por sua própria força. Ele era um homem impulsivo, ele agia pela impulsividade, ele agia antes de pensar, e às vezes a gente age assim, a gente age com ansiedade, entendeu? E Pedro era um discípulo que gostava de fazer as coisas pela sua própria força, porém quando ele aprendeu a andar com Jesus, quando ele aprendeu a andar nos caminhos que Jesus ensinou a ele aprendeu a descansar, ele aprendeu a esperar, né? Ele aprendeu a confiar em Deus e não somente nas atitudes dele, né? Porque às vezes nós queremos correr contra o tempo, nós queremos fazer as coisas de qualquer forma e tem tempo para tudo, gente. Lá em Eclesiastes capítulo 3 ele fala que tem tempo para tudo, né? Se você ler Eclesiastes você vai entender. Tem tempo para morrer, tem tempo para sorrir, tem tempo para dormir, tem tempo para acordar, tem tempo para tudo, né? E então, às vezes, é necessário que a gente tome atitude e haja em algumas circunstâncias, sim, mas às vezes é necessário que a gente ore, que a gente espere em Deus e a gente confie que Ele vai fazer alguma coisa. Porque o que não é do natural do homem é do sobrenatural de Deus, né? Então, às vezes, a gente quer ter pressa em alguma coisa para realizar alguma tarefa, né? Mas é necessário que você saiba que nós devemos descansar no Senhor, porque o tempo que Ele reserva para a gente fazer as coisas é um tempo dividido. Às vezes, está entre você entrar em ação e você esperar o tempo dele. Então, você deve esperar quando é necessário que você espere. Quando Deus tocar no seu coração, que você estiver aflito, que Ele tocar no seu coração e Ele disser, calma, eu estou com você, então espere, confie, porque Ele está com você, Ele vai estar ali te suprindo as tuas necessidades emocionais, físicas, financeiras, com certeza. É claro que é necessário que você faça alguma coisa, nada vai cair do céu. Mas tenha fé em Deus, porque nesse momento muitas pessoas não podem sair para trabalhar, muitas pessoas estão com suas empresas fechadas. Eu, por exemplo, o salão onde eu trabalho está fechado, né? E o pouco de dinheiro que eu tenho, eu vou me desdobrando no que eu posso. Mas uma coisa é certa, o Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa. Eu sou dizimista fiel e aprovo isso, porque antes eu achava que dizimar, isso aí eu vou estar dando dinheiro para a igreja. Gente, o que a igreja fizer com dinheiro, o problema é dela. O importante é eu. É o que eu vou fazer com as minhas primícias diante de Deus. Aquilo que Deus me dá. Como é que eu vou devolver para Deus esse favor? Como é que eu vou devolver em forma de gratidão? Porque é uma forma de gratidão para com Deus. Significa que o teu coração está alegre diante de Deus quando você dizima na casa dele, né? Não estou pregando religião aqui não, para vocês, que vocês saibam. Eu estou pregando aqui para que todo mundo venha entender de uma vez por todas que é necessário a gente dizimar, porque quem repreende o devorador, o cortador e o migrador da vida da gente, não somos nós, é Deus. Está escrito lá em Malaquias 3, né? Fazei provas de mim. É Ele que repreende o devorador. Então, é necessário que a gente devolva o dízimo, sim. Olha, às vezes eu ganho R$ 30 numa escova, eu dou R$ 3 de dízimo, mas eu dou 3, 4, porque é 3 do dízimo e eu dou R$ 1 de oferta. Mas eu quero ver se falta alguma coisa na minha casa. Quando tá querendo acabar, sempre vem outro dinheiro. Quando tá querendo acabar, sempre vem alguém e me ajuda. Sempre. Sempre eu tenho a ajuda de alguém. Sempre alguém vem fazer um cabelo comigo, mesmo que o salão esteja fechado, né? Então, as minhas cunhadas me ajudam muito. E assim, né? Que uma hora está vivo e outra hora já morreu, que perece mais rápido do que o ser humano, como é que ele não vai prover alimento para o seu filho amado? Porque nós temos
valor para Deus. Nós somos o filho de Deus, né? Como é que ele não vai prover alimento para os seus filhos? Que Deus seria esse que deixaria algum filho seu que viesse até ele, né? Que eu vou deixar bem claro aqui, porque muitas pessoas dizem, se Deus existe, então por que que tem muita gente pobre, muita gente... Porque ninguém vai até ele, gente. Nem todo mundo vai até ele, nem todo mundo vai clamar até ele e dizer, Senhor, me ajuda, me mostra uma porta, me mostra uma oportunidade, me mostra uma saída. Nem todo mundo vai expor o seu problema diante de Deus. As pessoas sofrem, mas elas não querem saber de Deus. Elas começam a buscar outros deuses, né? Outras alternativas, né, que são pouco plausíveis, prováveis, mas elas não querem buscar a Deus, que é o Todo-Poderoso, que foi Ele o progenitor da vida, é Ele o dono do mundo, é Ele que fez eu e você. Então, com certeza, se você tem algum problema e você for diante dele, ele vai te ajudar a passar por isso. Ele vai ajudar a prover um alimento para você se você está precisando. Alguém com certeza vai bater na sua porta e vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Né? Porque tem acontecido, gente, comigo, né? Agora não, porque meu marido, graças a Deus, conseguiu um trabalho, ele está trabalhando, mas meu marido passou 3 anos desempregado, né? E nada faltou pra gente, graças a Deus, nada faltou. Atrasamos alguns talão de luz, mas logo em seguida eu consegui pagar. A gente consegue pagar, a gente consegue ir realizando tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus. Porque eu ia aos pés do Senhor, eu orava ao Senhor, Senhor, me ajuda a pagar minhas contas, Senhor, eu preciso que eu tenha pelo menos o mínimo para me ter um pouco de dignidade com a minha família, para mim não ficar pedindo de um e de outro, né? Porque Deus, ele não deixa o seu filho passar fome, né? Ele nunca, como ele fala, nunca vi um justo mendigar o pão, né? Não existe isso, né? Claro que não estou pregando aqui prosperidade não, gente, mas eu estou pregando uma coisa que realmente aconteceu na minha vida, que acontece na minha vida. Eu quero ver se na minha casa falta alguma coisa. Tudo que tem na minha casa eu sou muito grata a Deus. E eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, porque tem gente também que tem e fica murmurando que não tem. Eu já vi muitas pessoas que têm dinheiro, que têm empresa, vive dizendo que não tem dinheiro, quando na verdade tem. Isso é murmuração e Deus não se agrada disso. Nós também temos que ser gratos a tudo que a gente tem e a gente tem que aprender a gostar de sobreviver com aquilo, de viver com aquilo que você tem, com aquilo que você tem que estar satisfeito com aquilo que você tem. É claro que às vezes, mas eu não me contento com pouco. A pessoa que ela não consegue se contentar com pouco que ela tem, com muito também não. Porque quanto mais ela tem, mais ela vai ter, mais ela vai murmurar, porque mais ela vai querer, entendeu? A mesma coisa acontece com dinheiro, acontece com poder, né? Quanto mais poder um homem concede, mais ele quer poder. Quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer. Então ele nunca vai estar satisfeito com nada. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que estar gratos diante de Deus por tudo que Deus provém na nossa vida, para que nós consigamos viver com dignidade e agradecendo a Deus por tudo que nós temos e tudo que Ele provém para a nossa vida. Né? Esse é o segredo da felicidade, porque senão você vai estar sendo um buscador implacável, buscando algo, e você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem. Por quê? Porque a insatisfação não está no quanto que você tem, a insatisfação está em você. Não está no quanto você vai conseguir, a insatisfação está em você. Então, para você vencer essa barreira de tá me faltando isso, tá me faltando aquilo, né? E murmurando por isso, murmurando por aquilo, vá diante de Deus e diga, Senhor, me ensina a ter um coração de gratidão, que eu seja grato por tudo que eu tenho. Me ensina a ter um coração generoso diante de ti. Porque quando você dizima para Deus, você dá as primícias de tudo da sua vida. Quando eu falo primícia, eu não estou falando só de dinheiro. A primeira parte do seu tempo, para quem que você dá quando você acorda? É para Deus? Isso é uma primícia, gente, tá? O primeiro minuto do teu dia você tem que se dedicar a Deus, tem que orar a Ele, tem que agradecer. Não começar a pedir, porque muitas pessoas só sabem pedir, mas elas não sentam para agradecer, né? E o primeiro momento que eu acordo, eu sento na minha cama, eu oro, eu agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu me deste, por mais esse dia que se renovou e que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui,
falando contigo. Então eu te agradeço por isso. Então as primícias de todas as coisas que vêm para nós temos que dar a Deus. As primícias do teu tempo, as primícias da tua provisão, que é do teu salário, do teu dinheiro, as primícias do teu filho. Num caso, você tem um filho, apresenta diante do Senhor: Senhor, cuida do meu filho, eis aqui o meu filho, Senhor. Peço que o Senhor venha direcioná-lo para que ele venha andar no teu caminho, né? Tudo que é teu, se você colocar diante do Senhor, ele vai abençoar. E você tem que aprender a agradecer, para que você tenha. Quanto mais você agradece, mais abençoado você é. Quanto mais generoso você é, mais abençoado você será, né? Bem-aventurados aqueles que têm gratidão no seu coração, né? Então, quando vocês lerem a palavra, vocês vão ver isso. Então, para que Deus faça com que as coisas fluam e se encaminhem conforme a vontade dele, nós temos que reservar um tempo para ele. Nós temos que ser grato, nós temos que dar as primícias para ele, né? Para que isso seja devolvido para nós. Não que você esteja esperando ou fazendo troca com Deus, não significa. Ele está dizendo lá em Malaquias 3 que você deve fazer prova dele nisso, né? E eu tenho fé em Deus, que todos vocês que assistirem minha live, vocês vão entender tudo que eu estou falando se vocês lerem a Bíblia. Porque não adianta vocês só ouvirem pregação, não adianta vocês só ouvirem louvor se vocês não lerem a palavra de Deus, porque é a palavra que vai falar através com vocês, entendeu? É a palavra que vai dar entendimento, discernimento para vocês entenderem do que eu estou falando, do que eu falo aqui, do que eu prego aqui. Por que eu prego aqui? Porque toda vez que eu vou ler a palavra, alguma coisa fala comigo: olha, isso é sobre isso, isso e isso. E aí eu venho aqui falar para vocês. Por quê? Porque eu não quero só para mim. Eu quero também para vocês. Eu quero dividir com vocês essa sabedoria, né? Eu não quero que Deus me dê sabedoria para me guardar, porque sabedoria não se guarda. Sabedoria se divide e ela se multiplica, né? Ele fala aí de levar por todo mundo, né, o teu testemunho. Testemunho de quê? Testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Então, todas as vezes que eu venho aqui falar com vocês, com certeza eu venho contar algum testemunho do que ele tem feito na minha vida. E hoje, olha aí, meu marido acabou de chegar, gente. Eu tô falando em provisão aqui e o meu marido acabou de chegar com um rancho enorme. Tá vendo? Deus é maravilhoso, né? Então, gente, é disso que eu tô falando. Deus faz coisas maravilhosas na minha vida, né? E como é que eu não vou contar para vocês isso? Como é que eu vou omitir isso de vocês? Se ele faz na minha vida, como é que ele não vai fazer na vida de vocês? Então, as primícias da vida de vocês, de tudo que vocês tiverem, é do salário de vocês, é do dia de vocês. As primeiras horinhas do dia, medita na palavra. Fala, não precisa ler a Bíblia toda não, gente. Só ler um versículo por dia já é o suficiente para o Senhor ir alimentando vocês na palavra. Porque o Espírito Santo que mora dentro da gente precisa de alimentação, né? Eu vi numa parábola, eu acho que é chinesa, não lembro, que dentro de um homem mora 2 lobos, né? Um bom e um ruim. Dentro de um homem mora um lobo e um cordeiro. Perdão, é porque faz tempo que eu li a parábola, mas é mais ou menos assim. Dentro de um homem existe um lobo e um cordeiro. Qual dos dois você vai alimentar? Se você alimentar o lobo, você vai ter que alimentar ele com coisas ruins, para que ele seja feroz. Mas se você alimentar o cordeiro de coisas boas, você vai ser próspero. Não sou eu que estou dizendo isso, é um provérbio, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. Se você se alimentar de coisas ruins, você vai ter pensamentos ruins, você só vai conseguir enxergar as coisas ruins, você não vai conseguir ter gratidão, você não vai conseguir ser generoso, né? Então, se você se alimentar de coisas boas, você vai aprender a ter gratidão a Deus pela sua vida, pela vida dos seus semelhantes. Você vai aprender a ser generoso com o seu próximo, ser generoso com Deus, né? Porque eu preciso ser generoso com Deus. Deus é o dono do mundo, ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa de nada de mim, certo? Ele não precisa. Mas ele quer saber até o quanto nós o amamos. Deus, ele não quer que nós busquemos ele quer que nós queiramos buscá-lo.
Eu já disse isso para vocês na live anterior. Ele quer que nós queiramos buscá-lo, que nós tenhamos prazer em buscá-lo, que nós tenhamos o senso de prazer em buscá-lo, de dar a nossa primícia a ele, de dar as primeiras horas do dia para ele, de agradecer, de se regozijar na sua presença. Qual é o pai que não quer conversar com o filho? Né? Você já conversou com Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? Né? Por você estar respirando sem aparelho, por você ter um alimento na sua mesa, por você estar vivo. Você pode estar dizendo, mas eu sofro de ansiedade, mas eu não estou trabalhando, eu estou muito ansioso, eu estou muito ansiosa, eu quero trabalhar, não quero ficar trancado em casa. Gente, pense numa coisa, se você está em casa é porque você tem uma casa, agradeça a Deus por isso. Muitas pessoas não têm casa para voltar para casa. Muitos profissionais de saúde estão exaustos nos hospitais, nas UBSs, querendo chegar em casa, tomar uma chuveirada e deitar, dormir pelo menos meia hora, 2 horas, e não conseguem, porque eles têm uma jornada de trabalho tão intensa que eles não conseguem descansar direito. Então, o tempo que vocês estão aí de ócio na casa de vocês, agradeçam a Deus, curtam a sua família, cozinhem para o seu esposo, cozinhe para sua esposa, converse com seus filhos, leia um livro, saia um pouco da internet, leia um pouco a palavra, se alimente de coisas boas, né? Aprenda a ser generoso, olhe um pouco para o teu vizinho do lado, se ele está precisando de oração. Não precisa você ir lá perguntar, bater lá na porta dele, perguntar dele, não. Às vezes a gente tem que olhar as pessoas, somente olhando a gente conhece quem precisa e quem não precisa de oração. Eu oro por pessoas que elas nem imaginam. Por quê? Porque elas nem me conhecem, mas eu oro por elas porque eu olho e eu vejo necessidade de oração na vida daquela pessoa, que Deus venha interceder por elas, né? Então é assim. Nós não precisamos estar ansiosos, nós não precisamos estar desesperados, porque Deus está nos dando um tempo de descanso. O mundo estava num corre-corre danado, né? Um corria para cá, outro corria para ali, um não tinha tempo para isso, outro não tinha tempo para aquilo. Hoje você pode sentar, você pode falar com Deus. Hoje você pode se conhecer. Tem pessoas que nem ao menos se conhecem, porque elas não conseguem olhar para dentro de si. Quando elas olham para dentro de si, que elas se veem naquela realidade, elas ficam com depressão, né? Porque elas estão vazias de Deus. Elas estão com um vazio enorme que só Deus preenche. E elas não sabem lidar com isso, por isso essa confusão, por isso essa falta essa ansiedade, essa falta de carinho, essa carência, né? Que se instalou no coração do ser humano. Por quê? Porque ele nem mesmo se conhece, né? Há um provérbio chinês que diz: conhece-te a ti mesmo. Nós devemos nos conhecer e gostar de estarmos conosco mesmo, porque quando você está bem consigo, você consegue lidar com o outro. Quando você está curado, quando você está bem, você consegue tocar a vida do outro, você consegue ajudar o outro a se levantar. 2 cegos não podem caminhar junto, porque eles caem no buraco, já disse Jesus. Então você tem que ficar bem, você tem que querer estar bem. Se você está ruim, eu vou te dar uma tática. Veja quem está pior que você, para você ajudar essa pessoa. Que aí você vai tirar o foco de você e você vai esquecer que você tem um problema, você vai começar a se concentrar em ajudar o outro por amor, e aí a sua vida vai melhorar. Porque isso aconteceu comigo. Quando eu estava em depressão, numa profunda depressão, eu olhei para dentro de mim, eu não conseguia nem sair da cama. Gente, foi Deus que me tirou. E aí um dia Deus falou para mim: para de cuidar de você, para de se achar coitadinha, você não é. Você é minha filha. Se levante, olha ao seu redor quem está precisando de oração, quem está precisando de ajuda. E aí eu fui começar a orar pelas pessoas e orar por mim também. Claro que a gente tem que se cuidar. Mas às vezes a gente se dá como se nós fôssemos coitadinhos, e nós não somos. Nós somos filho do Deus vivo. Gente, isso tem um poder enorme. Você sabe quando você fala assim: eu creio nisso em nome de Jesus? Tu sabe o quanto isso tem poder? O quanto o nome de Jesus tem poder?
Jesus, quando ele deixou os discípulos, ele disse: vocês vão curar em meu nome, vocês vão pregar a palavra em meu nome, muitos em meu nome serão libertos, muitos verão, muitos cegos vão ver, muitos coxos vão andar, muitas pessoas vão ressuscitar em meu nome. O nome de Jesus é muito forte, é muito poderoso. Você é filha do Deus vivo. Você é filho do Deus, você tem valor para Deus. Por mais que todas as pessoas da tua família te abandonem, por mais que os teus filhos, os teus pais, os teus parentes, os teus amigos te abandonem, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus jamais vai te deixar só. Pense nisso. Aprenda a ser grato. Não seja igual Pedro, que era inconstante, que era impulsivo, que quer fazer as coisas por vontade própria. Exponha teus problemas diante de Deus. Mostre para ele: Pai, me ajuda, eu estou sofrendo nisso, nessa área. Eu peço socorro a ti, me socorre. E ele vai ouvir a tua oração. Porque um justo pode muito em oração, já diz a palavra. Então, essa é a palavra de hoje. Eu peço que vocês leiam o Salmo 139. Gente, ele é um salmo, ele é bem grande, é o maior salmo da Bíblia, mas é o melhor que eu já li. Lá tem tanta palavra, tem tanta coisa linda sobre Deus. Vocês vão conhecer quem é Deus. Nesse salmo, vocês vão ter uma noção de como é Deus, né? Quem é Deus para você, né? Faça essa pergunta: quem é Deus para mim, né? Como é Deus para mim? Se você não conseguir responder, é porque você tem um relacionamento muito raso com Deus e você precisa se aprofundar mais. E aí você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, você precisa jejuar mais. E façam jejum, peçam perdão dos seus pecados, do pecado da nossa nação, ajude a gente a jejuar. Eu estou jejuando, estou fazendo jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, né? Mas é isso que nos fortalece, né? É isso que faz com que a gente passe pelas provações. E tem gente que olha pra gente e fala assim: gente, parece que não tá nem acontecendo nada pra ti. Não, tá acontecendo. O problema é que Deus não deixa eu me desesperar, porque Ele me tranquiliza. Quando eu quero me desesperar, Deus fala: ei, eu estou contigo, né? Não te assustes, não te espantes. Sou eu que te fortaleço, né? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, né? Ele não é mais nós não somos mais servos dele, nós somos filhos, né? Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o filho sabe o que o pai faz, né? Tudo que o pai faz, o filho sabe. Então, sejamos filhos de Deus. Fiquem com Deus. Que o Senhor esteja ungindo a casa de cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, que o Senhor esteja abençoando cada um dos seus familiares, entes queridos, aquela pessoa que está acamada no leito de hospital, aquele ente querido que você perdeu. Peço que o Senhor console o seu coração, que haja cura, libertação na tua casa, na tua família, né, na tua parentela, que os teus celeiros sejam cheios, que a graça divina de Deus seja sobre vocês. Fiquem com Deus, amo vocês, até a próxima, se Deus quiser.